Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, aquele vídeo que eu falei sobre a morte, algumas pessoas não entenderam bem qual era o ponto do vídeo. E tem uma coisa também da palestra da Monja Coy que eu esqueci de mencionar no vídeo. Então eu vou mencionar nesse vídeo que vai ser um pouco um adendo ao vídeo anterior, tá? Até porque algumas pessoas entenderam que aquele vídeo seria uma ode à morte. Não, na verdade era exatamente ao contrário, era um ode à vida. E eu vou explicar para vocês por quê. Em dado momento dessa palestra da Monja Coy, ela comenta o seguinte, que no Japão, os crematórios lá tem para 3 classes sociais, pobre, classe média e rico. Então você pode escolher, se você é rico, pode ter uma cremação maior e vai pagar um valor maior. E ela falou que no Brasil também, quando você vai numa casa funerária, você tem lá 3 tipos de caixões, né? Tem caixão mais simplesinho, até de pinho, e tem caixões mais caros, de mogno, mais luxuosos, não sei o quê. E o grande questionamento que ela faz é o seguinte, para quê? Tanto essa cremação mais cara, ou um caixão mais caro, vai fazer diferença no quê para quem já está morto? Nenhuma. Porque a pessoa depois que morre, ela não vai apreciar mais nada. Então não tem muito sentido você gastar uma fortuna comprando um caixão caríssimo, sendo que aquela pessoa não está mais viva para usufruir desse luxo. É que nem quando me perguntam se eu sou doador de órgãos. Eu digo só se eu doar para alguém que já morreu. Porque não tem sentido algum, não vai ter utilidade alguma, entendeu? A mesma coisa é isso. A leitura que a Monja Coy faz disso, ela acredita que é a culpa dos familiares. Às vezes o familiar não tratou bem a pessoa em vida, não foi generoso bastante, sabe? Tem a consciência pesada por algum motivo ou outro. Então a pessoa quer aliviar o peso da sua consciência, proporcionando algo mais chique para a pessoa no enterro, no velório, ou do jeito que a pessoa fizer. Mas claro que ali para a pessoa não vai fazer bem nenhum. É uma tentativa egoísta da pessoa se sentir melhor por ter algum tipo de culpa. Porque na verdade, para quem já morreu, não faz diferença ser colocado num caixão de pinho ou num caixão de mogno, ou sei lá, um caixão mais luxuoso. Não vai fazer diferença. Então a lição que ela quis transmitir desse vídeo, que eu tentei falar naquele outro vídeo, é justamente isso. Como a gente tem a certeza da morte, então a gente tem que valorizar a vida e fazer as coisas para as pessoas enquanto elas estão vivas. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, de ninguém. Nem nosso, nem dos nossos familiares, nem dos nossos amigos. Então, enquanto nós estamos vivos, a gente tem que valorizar as pessoas em vida. Porque depois de morto não adianta ir lá comprar um caixãozinho mais caro e achar que está fazendo um bem. Não, a pessoa que morreu é indiferente, um caixão mais caro ou não. Ou uma cremação mais cara, uma cremação mais barata, não faz nenhuma diferença. Então a lição que ela quer transmitir através dessa palestra é isso. A gente tem que valorizar mais a vida, porque a gente sabe que a morte vai chegar. A vida continua? Eu não sei. Eu até tenho uma crença que sim, mas é uma crença pessoal minha, mas eu não sei. Ninguém sabe, ninguém pode provar que a vida continua. Mas a gente sabe que a vida aqui, ela sim existe e tem que ser valorizada. Tem até um ditado que eu acho meio equivocado, uma expressão popular que fala assim, a gente só vive uma vez. Eu digo, não, é errado. Na verdade, a gente só morre uma vez. Viver, a gente vive todo dia. Tá bom? Era essa reflexão que aquele vídeo sobre a morte queria trazer. Inclusive, quando as pessoas perguntam para ateus e agnósticos como é que eles lidam com a morte, né? Porque nós não partilhamos essa crença de mundos espirituais, é exatamente isso que nós respondemos. Nós valorizamos a vida justamente por ter certeza que a morte vai chegar. O ser humano é o único animal que tem ciência da própria morte. Sabiam disso? Então, como nós temos essa ciência, nós temos esse dom de saber que um dia a vida vai expirar, não sabemos quando nem como, mas nós valorizamos a cada dia. Um ateu, por exemplo, quando ele faz um bem para alguém, ele não faz esperando uma recompensa divina. Ele faz porque é uma pessoa boa, uma pessoa altruísta e sentiu uma vontade no seu coração de fazer um bem. Por exemplo, quando um religioso evangélico ele participa de uma fogueira santa, de uma igreja universal, ele não está sendo uma pessoa generosa, ele está barganhando com uma divindade. Ele está fazendo um tipo de investimento, porque ele acredita que aquela divindade vai recompensar ele em dobro financeiramente. Isso é um investimento, isso não é um ato generoso. Um ato generoso é quando você colabora com alguém, não sem esperar nada em troca. Coisa que ateus e agnósticos fazem, sem esperar nada, porque eles não têm essas crenças de Deus. Tá? Inclusive, só para finalizar o vídeo, naquele vídeo que eu falei que não é bom ser bom, uma pessoa comentou ali que eu deveria ajudar os outros sem esperar nada em troca. Eu digo, mas eu ajudo as pessoas sem esperar nada em troca. Eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que eu falo aqui nos vídeos, entendeu? Mas eu vou explicar para vocês. A minha queixa não é ter ajudado meus amigos esperando algo em troca. Não, eu sei que eu não ia receber um centavo de volta ajudando alguém em troca. A minha queixa foi com relação a prejuízos. Eu tive um amigo que ficou aqui em casa, não posso falar muito dessa história, entendeu? Mas eu emprestei um dinheiro para ele, porque ele estava numa situação difícil, e ele não me pagou. Então a questão não é você esperar algo em troca, a questão é você esperar a justiça. Se eu empresto R$1 para você emprestado, eu espero que você me pague esse R$1. Não importa quanto valor seja, pode ser 1, 1.000, 10, não importa. Agora, a pessoa além de estar usufruindo da sua ajuda, ter tomado o meu tempo,
me impedido de fazer vídeos, porque eu fiquei uma semana praticamente sem poder fazer vídeos, porque não dá para fazer vídeo com uma pessoa estranha na sua casa. A pessoa ainda te pede um dinheiro numa situação de sufoco. Eu praticamente fui obrigado a emprestar os dinheiros, senão a pessoa não ia sair nunca da minha casa. E a pessoa ainda não te paga, então desculpa, não é que eu ajudava esperando algo em troca, mas eu esperava pelo menos que a pessoa pagasse aquilo que se propôs a pagar. E o caso do outro amigo também, que eu falei para vocês, aquele que fica indo e voltando para a Bahia direto, sempre que eu ajudei ele, eu não ajudava esperando algo em troca, eu ajudava esperando que ele se estabilizasse, quer em São Paulo, quer seja na Bahia. Porque a partir do momento que ele fica nesse vai e volta, ele dá prejuízo para muitas pessoas. Então a questão não é esperar algo em troca, a questão é que essas pessoas te dão prejuízo. Como, por exemplo, uma vez ele morou aqui no Bom Retiro, que é próximo aqui de onde eu moro. Então, inclusive é o Bom Retiro que o Tarcísio quer levar a Cracolândia, né, que é bem em frente à minha casa, né? Mas enfim, aí que eu não ia ter paz mesmo. Ainda bem que eu vou mudar, estou fazendo uma vaquinha aí, tá? Vou colocar o vídeo aqui na tela final. Quem puder e tiver condição de colaborar com alguma coisa, será bem-vindo, tá? Mas enfim, quando esse meu amigo ficou uma vez aqui no Bom Retiro, ele arrumou um emprego e ele alugou um quartinho para ele. Aí como ele não tinha nada, eu emprestei algumas coisas da minha casa para ele. Dei de panela, talheres, copo. Eu lembro que eu arrumei na época para ele até uma panela de pressão e um bujão de gás, que eu tinha um bujão de gás sobrando aqui em casa. Falei, tá aí, dá pra você ir ajeitando aos pouquinhos, pra você ir ajeitando sua vidinha aí, entendeu? Ele comprou um fogãozinho para ligar no fogão, sabe aqueles fogãozinhos de 2 bocas? Legal. Aí não deu 3 meses, ele voltou para a Bahia, e adivinha o que ele fez com essas coisas? Ele deixou lá abandonado, ficou lá pro dono da pensão. Então essa mágoa que eu falo não é esperando algo em troca. Quando eu doei essas coisas para ele, eu não doei esperando que ele fosse me pagar ou me dar um dinheiro. Não. Mas eu não esperava que ele fosse, em tão pouco tempo, abandonar aquilo e deixar para outras pessoas. Quer dizer, era mais fácil ele ter devolvido as coisas, pelo menos. Não teria dado tanto prejuízo. Tanto que a última vez que ele ficou lá na minha casinha, lá em Morato, o pessoal ficou com raiva dele pelo mesmo motivo. Porque eu tinha deixado ele ficar na minha casa. Tinha lá um botijão de gás e um fogãozinho para ele. Até a ajuda com alimentos eu ajudava ele. Aí depois, quando ele foi para a Bahia no repente, ele simplesmente vendeu o botijão de gás e o fogão. Sendo que ele podia ter oferecido para algum dos vizinhos ali que sempre ajudaram ele. Porque a maioria dos vizinhos lá em Morato são pessoas mais humildes financeiramente. A maioria deles cozinha até hoje com fogão a lenha, porque o gás é caro, não dá para comprar um botijão de gás. E ele pega um botijão de gás e vende, sendo que ele podia simplesmente ter dado para uma daquelas pessoas que tanto ajudaram ele. Então não é que você ajuda esperando algo em troca, mas a pessoa ainda te dá um prejuízo. Essa é a questão que eu falei para vocês, que às vezes, quando a gente é bom demais, a gente só tem prejuízo. Inclusive tem um ditado no sul do Brasil, não sei se vocês na região de vocês talvez conheçam ou parecido, que fala assim, perdão que tem um palavrãozinho no meio, tá meninos? Mas é um ditado popular que fala assim, quanto mais você se abaixa, mais o cu aparece. Tá bom? Então fica aí para reflexão. Quem gostou do vídeo, dá um like, isso vai ajudar a aumentar a atividade e o alcance, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.